Todos. Queria dar boas-vindas a todos para o colóquio da série Convite à Física de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter a Merab Offer aqui da George Mason University, dos Estados Unidos, e ela vai falar para a gente sobre os ventos solares magnetizados. A Merab, como alguns de vocês, fez graduação aqui no IEF, ela se formou em 92. Depois ela fez doutoramento no IAG, se formando em 98. Teve alguns anos de pós-doc no Caltech e agora está como professor na George Mason. Merab, por favor. Oi, tá escutando? Vou sim. Só o título que eu resolvi colocar em português. O resto vai ser em inglês. Mas Vou dar palestra em português e se tiver umas coisas. ok. Dá para estudar? Deu? Tá. E não ficar Claro, eu já vou avisando que se não ficar claro, você só levanta a mão e pergunta, ou se eu estiver usando um jargão, vocês perguntam, porque sabe, você muda de área, você começa a aprender tudo em inglês, e se fica com aquela palavra em inglês, deu uma escorregadinha, vocês me falam. Bom, eu resolvi falar hoje o que o título está dizendo, que é uma área que eu comecei a hora que eu fui para o Caltech, e depois eu estava trabalhando na NASA, depois para George Mason. Então, nos últimos 7 anos, é a área que eu aprofundei mais, que é a interação do sistema solar com o meio interestelar, tá? E se você perguntar para um astrônomo, eles vão falar que, sim, o que começa a ser interessante é a hora que você sai do sistema solar. Tem estrelas, galáxias, e eu entrei na física espacial. Por mais que talvez para a astronomia, seria estudar o teu jardim perto de casa. Não estou estudando o país, estou estudando uma região muito próxima a gente. Eu vou entrar em mais detalhes por que eu fiquei entusiasmada e comecei a sair mais da astronomia e mais a física espacial. Mas, tá, eu só queria dar o meu webpage. E essa é uma das minhas alunas, só para dar um advertisement. Se um aluno quiser no futuro vir trabalhar comigo, eu estou sempre aberta a novos alunos. Tive 2 brasileiros ano passado, fizeram uma bolsa de sanduíche comigo. Então eram do IAG, outra do IFE, passaram 1 ano comigo e aí voltaram. E foi uma experiência muito gostosa. Estou voltando aqui, continuando trabalhando com as 2 e é uma experiência que deu certo. Então, só ver aqui o meu e-mail se vocês ficarem animados com a palestra. Por que eu estou falando de física espacial? Por que eu fiquei entusiasmada com isso? E esse slide é para dar um sabor, por que eu fui para essa área. Quando você estuda, a minha área original era física de plasmas. Então, é uma física de um meio ionizado, de uma matéria que é muito quente e é tudo ionizado. E normalmente se estuda isso em laboratório, tá? Então você vai, faz as contas, vai no laboratório, mede, e isso, ou você usa computadores. Então simulações numéricas muito sofisticadas, que vocês podem comparar o que o computador te fala e o que você recebe do laboratório. Você aprendeu uma coisa nova sobre física de plasma, tá? Mas tem uma outra área que você pode também pegar para tentar aprender, que é a física no espaço. E a gente tem bastante missões europeias, tem brasileiras, tem americanas, lançando foguetes, spacecraft, medindo o que acontece no espaço
entre o Sol, a Terra e perto de planetas, ou na minha área, que é fora do sistema solar. E uma das coisas que é legal, que quando você, isso aqui é um cartoon, você tem o Sol, você tem a Terra, essas missões, que são esses spacecraft que vão entre a Terra e o Sol, por exemplo, eles estão lá medindo, a gente fala em inglês, in situ, eles estão lá medindo. Ou você pode pensar como se fosse uma arqueologia, você está lá pegando material na mão, você não está sentado aqui pensando em teorias e tentando medir, tá? Então, uma das coisas que eu fiquei animada é estudar física básica, tentar entender como é que a natureza funciona, mas e comparar com observações de satélites. E para mim, pelo menos para mim, a física espacial é muito legal porque tem muito detalhe. E talvez o grande barato seja fazer física espacial e astronomia tudo junto, porque você combina olhar de longe vários tipos de estrelas, não só o Sol, mas também você está aprendendo sobre o Sol, indo lá medindo. E só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, o Sol, está aqui o Sol. O Sol, Você pode pensar que uma estrela Caiu. diante, ela não é uma, se você compara com uma outras estrelas mais ativas no universo, o Sol, não acontece grandes coisas. Mas, de verdade, quando você olha de perto, tem fenômenos perto do Sol que são muito exciting, que nem o que a gente chama CMEs, ou Coronal Mass Ejections. E o Sol tem um campo magnético, então é que nem o campo magnético do ímã, tem um campo magnético que sai da estrela. E o campo magnético do Sol, ele não é tão quietinho. Ele tem um ciclo, ele muda. E perto do Sol, perto da superfície do Sol, é mais dinâmico, tem mais estruturas. E você está vendo esses pontinhos iluminados. Esse é campo magnético que está se mudando, que tem material fluindo. Não é uma coisa tão quieta. às vezes, Na superfície do Sol, tem regiões de campo magnético muito intensas que arrancam o material da corona, da parte da atmosfera exterior do Sol e jogam esse material como se fosse bola de fogo com o campo magnético em direção à Terra. Então, você pode pensar uma bomba, uma pequena bombinha, indo do Sol para a Terra, carregando o campo magnético. E depende se essa bola de fogo ela é rápida ou ela é lenta, o quão intensa ela é para ela afetar a nossa vida na Terra, tá? Já teve casos de uma desses Coronal Mass Ejections chegar à Terra e afetar telecomunicações. Eu não vou entrar nos detalhes, mas isso é uma coisa que de verdade afeta. E aqui são observações de satélites que estão, por exemplo, por aqui. A CME passa pelo satélite, aí o satélite está, por exemplo, voando aqui, e ele vai medindo o campo magnético. Aqui está o campo magnético, você tem toda a estrutura do campo magnético. E tem, aqui não dá para ler, mas vocês confirmem, tem temperatura, densidade, tem todas as quantidades, e quando o satélite voa, ele vai medindo, e tem várias estruturas, tem o choque, tem o que acontece depois do choque, tá? E o que a gente está fazendo com o meu grupo na George Mason, isso na verdade é a aluna do INPE que está fazendo, isso é um postdoc que está trabalhando comigo, mas a gente está usando uma ferramenta que são simulações numéricas. Voltando aqui para trás, o Sol é 3D, uma coisa bem dinâmica. Não é sempre que a gente pode fazer uma aproximação e ir para uma conta analítica. Você tem que fazer as duas.
E aqui a gente está fazendo simulações numéricas bem detalhadas, simulando os campos magnéticos na superfície do Sol. Você vê que é bem complexo. E tentando simular o que acontece quando essas bolas de fogo sai do Sol, se a gente consegue entender a física. Para depois a gente comparar com as observações e ver se a gente está entendendo uma coisa fundamental sobre o Sol. E eu vou ir rapidinho aqui, mas perguntas que, se você estiver sentado na tua sala pensando o que eu quero saber sobre essas bolas de fogo, eu quero saber se campos magnéticos vão afetar o material que está sentado em frente do CME. Eu quero saber que tipo de plasma, de movimentos de material acontece, tá? Então, se eu lanço uma bola de fogo, o que acontece aqui? E vou falar essa parte. E a área que eu queria mesmo falar hoje é uma outra área que eu estou trabalhando, tá? Que é a interação do sistema solar com o meio intergaláctico. E é uma coisa parecida com a bola de fogo que eu estava falando. É a ideia de que, neste caso, que é uma estrela, isso é uma imagem do Hubble Space Telescope, tá? Então não é o sistema solar, uma outra estrela, mas essa estrela tem um vento e ela está andando. Por ela andar, é como se fosse um navio que ele anda no rio, ele forma o que a gente chama de bow shock. Tá? Então tem um choque à frente do navio, e esse bow shock está aqui. É uma prova que essa estrela aqui, ela tem vento, só olhando essa imagem, tem vento e que tem duas nuvens, dois ventos que estão interagindo. Que é esse bow shock. E a gente, como sistema solar, aqui o Sol, a gente também está se movendo na galáxia. E por causa desse movimento, é um movimento muito pequenininho, é 25 km por segundo. Mas por causa desse movimento, que é bem devagarzinho, a gente vê um bow shock na nossa frente. Não que a gente vê, a gente vai detectar essa presença, tá? E deixa eu pular isso aqui, eu volto depois. Aqui tá um monte de palavrinhas que eu vou ficar repetindo. Eu só queria que vocês terem noção do que eu estou falando. Aqui está o Sol, tá? E a gente está se movendo nessa direção na galáxia. A galáxia está aqui, à esquerda. O vento sai do Sol. O Sol tem um vento que é de 400 km por segundo. É um vento forte, tá? E é um vento que ele vai carregando o campo magnético do Sol. Mas tem uma hora que ele vai tentar parar em contato com o vento da galáxia. Então imagina que você, de novo, a ideia do bafo. A gente está andando no rio e a água vai ser defletida ao redor do bafo. E essa deflexão é a heliopause, tá? Que é a pausa da heliosfera. O nome curtinho é heliopause. Então tudo que é além da heliopause, a gente chama que é o resto da galáxia. E tudo que é dentro da heliopause é o sistema solar. E o Sol está aqui, e essa distância da gente até o final do sistema solar é aproximadamente 200 vezes a nossa distância à Lua. Desculpa, não à Lua, ao Sol, que é uma unidade astronômica. E o final do sistema solar é 200 vezes essa distância, tá? E deixa eu falar aqui. Que é muito legal, é isso que me deu chance, por que eu queria entrar nessa área, foi que na década de 70, então 77 e 78, NASA resolveu, com todas as flutuações econômicas da NASA, ela resolveu 77 e 78 lançar 2 satélites de uma vez só, que foram Voyager 1 e Voyager 2.
E a ideia da NASA era lançar esses satélites para eles visitarem os planetas Júpiter, Saturno. Então, não sei se vocês lembram, eu lembro que vocês vendo essas imagens lindíssimas da Voyager. Foi a primeira vez que teve um satélite, uma extensão da gente, que foi lá e tirou fotografias desses planetas. E aqui está o Sol, e eles visitaram esses planetas, e a NASA pensou em cortar o dinheiro e mandar tudo para casa. Mas o cara que estava manejando esse projeto convenceu a NASA a empurrar o projeto para frente e que valia a pena esperar para a Voyager 1 e 2 irem nesse vácuo que não tem nada, depois dos planetas, e esperar até eles se aproximarem do final do sistema solar. Então, uns 15 anos, na verdade, pagando por um negócio que não tinha retorno. Tá? É uma coisa muito não tradicional para a NASA fazer. E agora, o Voyager 1 e 2 não foram projetadas para ir ao final do sistema solar. Eles foram projetadas para visitar os planetas. Então, teve que ter toda uma outra engenharia para reorganizar, mandar sinais para o Voyager 1 e 2, reorganizar a casa. E eles não têm muita energia. Tem a piada que a energia do Voyager 1 ou 2 é a mesma energia de uma lâmpada, os mesmos, eu não lembro quanto é, 15 watts, mas é a mesma coisa e tem que distribuir por todos os instrumentos de Voyager. O que eles fizeram, uma das coisas foi apagar as câmeras. Não precisava de câmeras, porque quase não tem luz aqui, então vamos fechar as câmeras. E o que também a gente tem uma sorte, também não foi planejado. Voyager 1 está indo no hemisfério norte. Voyager 2 está indo no hemisfério sul. Eles estão muito perto do que a gente chama do nariz dessa interação, tá? Do final do sistema solar, desse nariz que a gente está andando, ou você fez do barco, eles estão muito perto de lá. Eles estão mais ou menos 10 degraus acima e 10 degraus abaixo. Mas estão olhando o sistema solar numa visão estéreo, porque eles estão em dois hemisférios. E eu já falei um pouquinho disso, vou bem rapidinho. Tinha bastante instrumentos nos Voyager, tá? Mas para eles economizarem energia, eles começaram a apagar e só deixaram os mais importantes para essa região. Um dos instrumentos super importantes dessa antena enorme, que é o magnetômetro. Esse magnetômetro ele é capaz de medir o campo magnético, tá? E no Voyager 1 e 2 tem o magnetômetro. Eles também têm uma outra, um instrumento que para a gente vai ser interessante, que é um instrumento que pode medir partículas de baixa energia, tá? Para o pessoal de unidades aqui, para o pessoal de high energy é nada. Isso é KeV, é baixinho a energia. Mas eles são capazes de medir esses baixa energia partículas. Eles podem medir também, isso é uma antena de rádio. Se você tiver uma emissão de rádio, eles medem. E tem um outro instrumento que também é super importante para a gente, que é um instrumento que mede a velocidade do vento ali, que é o que chama Plasma Instruments. Ele mede as três coordenadas, o X, o Y e o Z Então, de novo, na minha analogia, no oceano do barco, só no Voyager 2, o Voyager 1 não tem. No Voyager 2, eu sou capaz de medir a velocidade do rio. Tá? E depois de 15 anos conhecendo a NASA, etc., finalmente Voyager 1 cruzou o que a gente chama Termination Shock. Então deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem o que aconteceu. Só porque Voyager 1 está indo do norte, só essa parte é a metade do caminho. Mas essa região daqui para cá, o vento solar Começa a desacelerar. Uma outra maneira de pensar nisso é que esse vento é um vento supersônico. Ele tem que passar por um choque
para começar a diminuir e ser defletido nessa pausa no final. Então, com o choque, você pensa a velocidade está indo constante, 400, bom, numa região muito pequena de espaço, como se fosse um Foz do Iguaçu pequenininho, bom, a velocidade cai com uma velocidade 100, 50, 30 km por segundo. Voyager 1 acabou de passar essa região que chama, desculpa, a tá? E por que é tão exciting foi a capa da Science? Porque é a primeira vez que a gente está numa região que a gente nunca esteve. A gente está numa região de vento solar, a gente ainda está na nossa casa, mas a gente está lá perto da saída. Tá? O ventinho está muito pequenininho e a física é totalmente diferente. Então, não é uma coisa que a gente tem uma base do que esperar. Tá? E isso foi, tem um monte de fofocas e saltos interessantes, se vocês quiserem me perguntar depois, sobre o que o time, quando é que eles decidiram que passou ou não passou. Isso não foi uma coisa super clara nos dados, se a gente passou ou não passou. Mas essa data que foi decidida em dezembro, 16 de dezembro. Agora, essa parte aqui, tem muita física que o pessoal aprendeu de Voyager 1, tá? Depois que passou a termination shock, a Voyager 1 ainda está firme e forte mandando dados. Então a gente ainda está aprendendo coisas. Voyager 2 é mais lentinha. Voyager 2 estava atrás do Voyager 1. Ainda estava no vento solar forte. E só agora, tá? 3 anos depois, quase, em agosto de 2007, é que Voyager 2 passou o Termination Shock também, no sul. Agora, lembra que eu falei que no Termination Shock, no Voyager 2, é o único instrumento que pode medir a velocidade do rio ou do vento? Então, foi a primeira vez que a gente tinha um instrumento para poder passar pelo Termination Shock e medir lá, in situ, como é que um choque se parece. Você pode estudar física de choques, física cinética de plasma, como é que o choque acontece, mas medir, passar com satélite medindo. E por causa que o Sol, que eu falei no começo, não é tão estável que a gente pensa, esse choque, ele não é estacionário, ele vai e volta. Então, de novo, você pensa que você está sentado perto da saída da tua casa, mas a porta está oscilando. E esse Termination Shock oscilou, e Voyager 2 passou 5 vezes o choque. O choque passou, voltou, passou, voltou. Isso são uma das medidas do campo magnético, super difícil de ser feitas, porque as medidas estão perto do ruído. Então, para dar uma limpada no dado, para conseguir ver, muito difícil. Mas aqui está o vento solar, o campo magnético muito fraquinho, que é o campo magnético do Sol. Então, ele cai com a distância. Você está super longe do Sol, o campo é muito fraquinho, e em choque, você sabe que o campo magnético vai subir. Ele subiu. Está aqui, isso depois do choque. Mas tem um monte de física interessante aqui. O que aconteceu nessa passagem? O vento solar, que também foi interessante, ele não caiu. Se você perguntasse a alguém de fluido, ele ia falar, não, o choque é uma coisa, uma descontinuidade, vai cair. E vai cair. E na verdade não foi assim. Ele foi diminuindo, e um pouquinho antes do choque, ele foi diminuindo até cair. É como se o vento solar soubesse que vai chegar a cachoeira. Ele sabia alguns dias antes, alguma coisa aconteceu que avisou que vai chegar a diminuir. Que é uma outra física interessante. Deixa eu passar isso aqui. Bom, então, agora aqui, isso é uma imagem de uma das minhas simulações. Aqui está o Sol. E aqui está a pausa que eu falei, onde ele separa. E aqui está o Termination Shock. E Voyager 1 já está 3 anos
andando. Ainda não chegou ao final do sistema solar, mas está andando. Depois do 2, Acabou de entrar nessa região misteriosa. Agora, deixa eu fazer um pouquinho de propaganda no que eu estou fazendo. O que eu comecei a trabalhar anos atrás, e estou puxando nos últimos anos mais fortes, essa ideia que os dados de Voyager 1 e 2 estão nos mostrando que o sistema solar é simétrico. Que não é, se você olhar, se olhar para fora do sistema solar, perto da nariz, no norte e no sul vai ser diferente. E que também este e oeste vai ser diferente. e Que vai ser também diferente. Então a gente tem. E eu estou puxando assimetrias. Deixa eu explicar para vocês. vou puxar. Ok. Isso foi a capa da New Scientist, que apareceu, acho que foi em 2006. Tá. Agora melhorou. Essa foi a capa da New Scientist, que o pessoal começou pelo menos fiquei feliz que a imprensa gostou da ideia. Mas o pessoal da minha área demorou alguns anos até convencer. Mas essa ideia de que a gente, na parte do sul, a gente está puxado mais para dentro. É como se a nossa casa tivesse distorcida. Que a gente é puxado, se esse aqui o Sol, a distância do termination shock para o Sol é mais curtinha aqui no sul do que no norte. Tá? E o argumento nosso argumento é que o campo magnético fora do sistema solar, o campo magnético da galáxia, que a gente chama Local Interstellar Magnetic Field, é um campo local, ele é inclinado. A gente não sabe a direção, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o nosso argumento, eu já estou te falando a conclusão, é que esse campo ele é inclinado e ele puxa o sistema solar para dentro. E a gente está argumentando em diversos artigos que é uma distorção global, que não é uma... por que eu estou falando tanto que é global? Porque esse sistema de interação do Sol com a galáxia é um sistema dinâmico. Que nem eu falei, esse choque está indo, voltando, o Sol ele não é uma estrela completamente não interessante, tem coisas que acontecem aqui. A gente está argumentando que se você tirar todos esses efeitos temporais e espaciais, que é uma coisa grande, fora do sistema solar, que está afetando todo esse sistema, tá? E a gente deduziu que a direção desse campo magnético, a gente deduziu um ângulo entre o campo magnético e a velocidade com que a gente está se movendo na galáxia. Então é como se a gente tivesse deduzido, se alguém estiver empurrando a nossa casa, em que direção está empurrando e da onde que está vindo esse empurrão. A gente deduziu esse ângulo aqui e a magnitude desse empurrão, tá? O que é interessante, que eu vou falar no finalzinho, é que esse campo magnético fora do sistema solar, ele não está no disco da galáxia. Se você olhar na nossa galáxia, onde é que está o campo magnético, ele está no disco.
essa direção não é no disco, é inclinado. Que abre uma outra avenida de ideias. Por quê? O que a gente usou para deduzir isso? Por que a gente está argumentando que é uma coisa global? Porque a gente usou quase todos os instrumentos que estão a bordo de Voyager. A gente pegou os dados de rádio, a gente pegou os dados de partículas. O último artigo que eu estou trabalhando agora é o do plasma, que são detetores completamente diferentes, detectam em outros locais nesse sistema e todos estão indicando a mesma coisa. E esse é o argumento que é uma coisa global, que não pode ser uma coisa temporal, de curta distância, que isso está presente nos dados. Tá, deixa eu explicar das partículas. E aí eu vou... eu acho que eu vou parar, era 7h15, eu vou parar uns 10 minutos antes para o pessoal me perguntar, tá? Então, nos dados de partículas, deixa eu dar uma resumidinha. O que a gente viu? Voyager 1 estava andando alegremente antes do Termination Shock, detectando partículas de baixa intensidade. 2, 3 anos, isso está aqui as datas, tá? 2002. Uns 2 anos, isso aqui é intensidade de partículas. Esse gráfico não é muito bom, mas a intensidade aqui é muito baixa. Mas chegando, aqui está o choque, tá? Eu não falei, mas aqui está o choque onde Voyager 1 passou. 2 anos antes, Voyager 1 começou a receber partículas de baixa energia. E a intensidade subiu. Então, você imagina que o pessoal que trabalha nessa área está 15 anos medindo uma baixa intensidade de partículas, de repente subiu. E subiu de uma maneira esquisita. Aqui está medindo, aqui é a medição da direção de onde vêm as partículas. Esse instrumento, apesar de ser bem velho, ele consegue medir as direções, ele é bem preciso nessa parte. E se eu sou Voyager 1, eu estou indo para o choque. De repente eu começo a ver partículas vindo da esquerda do choque. E só de um lado. É como se alguém mandasse um feixe de partículas 2 anos antes que eu passei o choque. Tá? A maneira que a gente está interpretando hoje em dia é que a gente estava, o nome técnico é Magnetically Connected to the Shock. A gente teve um canal aberto através das linhas de campo magnéticos conectando a gente ao choque. E as partículas que são aceleradas em choque vieram por essa avenida e passaram. Tá? Então deixa eu... Isso aqui é um mapa rodoviário das partículas. Aqui está o Sol e aqui estão as linhas de campo magnéticos do Sol. E aqui está o choque. Tá? As linhas do campo magnético, se você perguntasse para a comunidade de física espacial, alguns anos atrás, eles iriam te falar que o choque é esférico, o campo magnético é esférico, ele vai cruzar o choque só quando o spacecraft vai passar o choque, a gente vai saber das partículas. Era essa a noção. Mas como o pessoal começou a ver que tem feixe de partículas chegando aos satélites antes do satélite chegar no choque, de alguma maneira o campo magnético tocou o choque e trouxe partículas de volta para o satélite. Então teve várias sugestões que o choque, na verdade, ele é oblate, ele não é circular, mas ele é um pouquinho distorcido porque a gente está se mexendo. Então aquela mesma ideia do bow shock que eu falei no início, ele não vai ser circular, mas vai ser um pouquinho mais achatadinho. Deixa eu pular essa parte aqui. E a gente foi investigar o quanto que um choque vai ser achatadinho. Mas a nossa ideia é que não é só um movimento através do meio interestelar, mas que tem alguém empurrando o sistema solar, dando uma ajudazinha
para as partículas virem aqui da esquerda, tá? De alguma maneira que esse choque aqui está mais para dentro do que aqui. Então tem uma assimetria aqui. Já pelos dados, você já vê isso. Tem uma assimetria este-oeste. As partículas estão vindo de um lado só, não do outro. Voyager 1 sabia do choque só pela esquerda, não pela direita. Então a gente começou a brincar com a orientação do campo magnético fora do sistema solar. A gente usou duas orientações. Eu vou rapidinho aqui. Uma que é a orientação no plano da galáxia, que é o que o pessoal observa em grandes escalas. E a gente brincou com uma outra orientação que não é no plano da galáxia. Todos esses trabalhos que eu estou fazendo, tanto com os meus alunos, quanto com essa colaboração, eu estou sempre usando esse código que eu fiquei mexendo durante os anos, que eu adaptei para essa interação. É um código, se alguém quiser me perguntar depois, é um 3D, é um MHD, então ele estuda a interação de plasma. Você pode estudar campos magnéticos e fluidos ionizados. Tem muita física que dá para sair, mas é um código de fluido, tá? Então tem efeitos de pequena escala que eu não consigo estudar. E isso aqui é o resultado de uma das nossas simulações. Isso aqui é o choque, termination shock em 3D. E o nosso argumento é que por causa que o campo magnético ele é inclinadinho, ele puxa o hemisfério sul para dentro em relação ao hemisfério norte. Você vê aqui pelos contornos, ele é mais para dentro do que para o norte. E ele também puxa este-oeste. Então aqui está Voyager 1, Voyager 2, a gente seguiu as linhas de campo magnético. E esse aqui é um dos nossos resultados. Aqui está o Voyager 1 indo. Aqui estão as linhas de campo magnético, em azul, vermelho e preto. E aqui está da simulação, em verde, como é que o choque vai aparecer em 3 dimensões. E ele é puxado pela esquerda. Isso foi um dos mais de 90 casos que a gente rodou, tentando achar que orientação que vai dar uma distorção pela esquerda, não pela direita, por exemplo. Tem uma outra coisa que sai desse modelo que é legal, é que Voyager 1 é conectada ao choque. Tem uma linha aqui conectando, uma avenida que bate no choque, só quando o Voyager 1 está muito pertinho do choque. Se o Voyager 1 estiver muito aqui, por exemplo, longe do choque, as linhas de campo magnético não vão cruzar o choque. Não é uma distorção muito forte. Mas já para o Voyager 2, a distorção é muito maior. Então, a nossa previsão era que as partículas para Voyager 2 iriam vir pela direita, não pela esquerda, pela direita, e que iriam vir muito antes do que para Voyager 1, muito antes do satélite cruzar o choque. E a gente foi assim, tudo muito rapidinho. A gente publicou o paper e os dados começaram a chegar que as partículas estavam vindo pela direita, que foi muito legal. E começaram a vir em 2005, a gente não sabia quando é que Voyager 2 vai cruzar. Mas você fazendo os cálculos de hoje, quando Voyager 2 cruzou, tudo se encaixa. Voyager 2 viu as partículas muito antes de Voyager 1 e viu na direção oposta. Então tem uma simetria, só pelos dados, você pode não acreditar na teoria, tem uma simetria. E aqui saiu, agora o Voyager 2 saiu na página do Voyager, que prova que o sistema é squashed, ele é puxado. Porque uma das outras coisas que é legal, esse modelo que diz que o sistema solar é puxado, prevê que o choque no sul vai estar mais perto do Sol do que o choque no norte. Então a
gente tem os valores que batem com quando o Voyager 2 passou. Mas lembra que esse modelo aqui, apesar de ser 3D, a gente inclui um monte de efeitos, é um sistema estacionário, tem um monte de simplificações. A única coisa que você pode tirar disso é que isso é um efeito global, que você pode ignorar os outros efeitos. Deixa eu passar. Tem mais um monte de comprovação de dados que mostra que esse modelo funciona. Essas são as partículas que eu falei vindos da esquerda ao invés da direita. Se eu mudo a direção do campo magnético ou do puxão fora do sistema solar, não dá certo. Tem uma direção específica para conseguir explicar, se você acredita nesse modelo, a direção do feixe de partículas. Se você colocar um campo magnético no disco da galáxia, não dá certo. Você não explica os dados. Tá, eu já vou dar mais 5 minutos e eu quero que vocês me perguntem coisas. Tem outro detetor que a gente usou, que é um detetor que mede rádio. E uma analogia que eu uso é como se você tivesse um radinho, você não escuta nada, e a cada 11 anos você escuta um pedacinho de uma música, aí vai quieto de novo. E a Voyager 1 e 2 detectaram essas radio emissions a cada 11 anos. E vem mais um aqui. E esse pessoal, o pessoal de Iowa, eles mexem com isso, eles têm uma teoria que isso são perturbações do Sol que se acumulam quando o Sol fica muito ativo a cada 11 anos, que perturbam o sistema solar e que criam essas emissões de rádio. E uma coisa que eles fizeram em 2003 é usar os 2 satélites para falar aonde no céu essas músicas estão vindo. Se eu olhar para o céu, não estão vindo de tudo que é direção. Estão vindo numa faixa no céu. Que essa faixa aqui são esses pontos em preto. O que foi surpreendente para esse pessoal é que essa faixa ela é na mesma direção do disco da galáxia. Então o pessoal falou, opa, tem uma assimetria aqui. Só pode ser por um campo magnético, tem que ser no disco da galáxia. Isso foi em 2003. Aí, em 2006, esse cara aqui sugeriu que tem, não vou entrar nos detalhezinhos, mas ele sugeriu uma outra condição, se são satélites, onde é que eu vou detectar essas emissões de rádio. E ele sugeriu que, na verdade, olhando esses dados, eu tenho que estar numa direção perpendicular. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. O que a gente fez, a gente olhou agora na heliopause, fora do sistema solar, no final do sistema solar, onde é que vinham as emissões de rádio. E não expliquei direito como é que a gente fez isso, mas acreditem em mim, nesse gráfico aqui, a banda verde é onde que no nosso modelo as emissões de rádio deveriam vir. E como o sistema solar é distorcido, se eu mudo a direção do campo magnético fora do sistema solar, essa faixa verde muda. E quando eu comparo com os dados, só tem uma direção específica que explica os dados. Conclusão. O mesmo campo magnético que explica a mesma direção que explica as partículas, explica a emissão de rádio. Outra detecção, outro lugar no Solar System. De novo esse argumento que essas assimetrias são globais. Deixa eu pular isso. Isso é uma outra maneira que a gente está fazendo, mostrando a mesma coisa. Tem assimetrias. Então, em conclusão, que a gente viu que essa direção não é
na direção do campo magnético global. Tem uma distorção local. E o pessoal de astronomia começou a pensar nisso. Por que fora do sistema solar a gente tem um campo magnético que não é na mesma direção global? Isso ainda está em aberto, uma questão em aberta, que estão se discutindo se é turbulência, esse meio fora da nossa casa é bem turbulento, se esse meio é capaz de distorcer o campo magnético, se são distorções em grande escala, pequena escala. Isso ainda está em debate. Tem um pessoal que mede campos magnéticos, que é o Redfield e Linsky. Aqui eles mediram velocidades fora do sistema solar e está de acordo com a direção do campo magnético que a gente está falando. Então, isso dá uma indicação que isso pode ir em grandes escalas, estão distorcendo o campo magnético. A gente vai sair do sistema solar de 7 a 10 anos daqui. A gente tem energia suficiente para os 2 satélites aguentarem até o final. Então, isso é a nossa esperança de conseguir não só analisar os dados, explicar a física daqui, mas prever essa saída do sistema solar e entender choques e como ventos magnetizados interagem em geral. A gente está aprendendo em geral sobre essa física. Vou acabar aqui com a nossa jornada por espaço interestelar continua. Obrigada, gente.